Boa noite a todos e a todas, amigos de todo o Brasil, amigos do Partido Verde, ambientalistas, pessoas preocupadas com a questão ambiental no nosso país. Eu quero aqui dizer a todos que, neste momento, há alguns anos atrás, ou nos anos que antecedem a esse governo, falar sobre a Semana Mundial do Meio Ambiente era algo que nos dava prazer, porque tinha muito a colher em razão dos avanços da nossa legislação, da legislação ambiental, enfim. E o que a gente tem hoje é um grande retrocesso, um tremendo retrocesso que a gente vem colhendo ao longo desse governo. É extremamente chocante quando a gente vê que um ministro do Meio Ambiente está sendo investigado e envolvido em exportação de madeira ilegal. E é com base nesses temas, nesse retrocesso, nesse desgoverno, em todas as pastas, mas o maior retrocesso da história na pasta ambiental, que a gente vai promover esse debate hoje, tratando em específico da Semana do Meio Ambiente. E o Partido Verde de Minas Gerais, então, na Semana Mundial dedicada ao meio ambiente, o Partido Verde de Minas Gerais abre esse debate. O desmonte ambiental no Brasil. Eu quero aqui destacar as presenças dos nossos debatedores, que, na verdade, a dinâmica vai ser um pouquinho diferente de debate. Nós vamos dar um espaço para pequenas palestras com a temática aberta. Nós temos aqui várias pessoas do Partido Verde de Minas Gerais e do Brasil que têm militância voltada para a questão ambiental e que vão discorrer sobre a temática ambiental com foco neste tema que é o desmonte ambiental no Brasil. Então, eu quero aqui agradecer a presença do nosso amigo Alisson Diego, ex-prefeito de Itaguara, filósofo, advogado, o nosso querido Chiquinho de Assis, ex-vereador e secretário de Meio Ambiente de Ouro Preto, né, nosso querido Chiquinho, Eduardo Tavares, mais conhecido como Neneco, grande Neneco, assessor de política ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte, o nosso querido vereador Luciano Solar, que é professor e vereador do Partido Verde da cidade de Alfenas, que inclusive faz um belíssimo mandato, sobretudo voltado para a questão ambiental. Nosso querido professor Wagner Donato, professor Wagner, que foi secretário de Meio Ambiente da cidade de Contagem, fez um belíssimo trabalho, e hoje é secretário de Meio Ambiente da cidade de Brumadinho, não por acaso, não é? E quero também agradecer a presença da nossa vereadora Damires Finardi, que é da cidade de Lafayette, vereadora do Partido Verde, que faz um belíssimo mandato, inclusive convido a todos, né, a visitarem as suas redes sociais, porque é um mandato realmente, tanto ela quanto o Luciano, nos enchem de orgulho, né? E hoje nós temos aqui também o nosso querido amigo pessoal e uma figura fantástica, que é o nosso ex-ministro Edson Duarte. O Edson, que tem um currículo extenso, foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, foi deputado federal por 2 mandatos, deputado estadual, dirigiu algumas diligências fora do país, trabalhou a questão do clima, enfim, é um dos melhores quadros do Partido Verde no Brasil, no que diz respeito ao preparo para o debate na questão ambiental. Então, dando início ao nosso evento, eu queria, então, falar um pouquinho dessa dinâmica. Nós primeiro vamos ouvir o ministro, Edson Duarte, e, na sequência, dentro dessa ordem que eu falei, a gente vai ouvir os outros palestrantes da noite, ok? Antes de qualquer coisa, eu queria fazer aqui alguns agradecimentos, né, das pessoas da direção do partido, da executiva do partido que organizaram esse evento.
nosso querido secretário de comunicação, do Ander Franco, a nossa secretária de organização, Daniela Carvalhais, e o Gelson Leite, que é o nosso membro da Executiva Estadual e coordenador político do partido no Estado. Então, agora a gente vai ouvir meu querido amigo, ex-ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem, Osman? Está tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, Edson. Excelente. Muito bem. Bom, boa noite a todos. Uma satisfação pelo convite para participar desse evento. Eu quero cumprimentar inicialmente o meu amigo Oswander. Sou muito fã do Oswander, aliás, eu e todos que compõem o PV Nacional, pelo brilhante trabalho que vocês realizam em Minas Gerais. Eu sempre digo, repito, é o melhor trabalho no Brasil. O PV de Minas Gerais consegue juntar causa com eficiência política eleitoral. E sempre com muita decência, dedicação, organização. Então, é um exemplo que devia ser seguido aí por todas as unidades da federação. E, da mesma forma, eu cumprimento Daniela, que também é uma amiga de longas datas na direção nacional do Partido Verde, e quero cumprimentar todos aqueles que estão participando dessa rodada de bate-papo, de conversa, o ex-prefeito, o doutor Alisson, o secretário Chiquinho, a vereadora, doutora Damires, o Eduardo Tavares, que tive o prazer de conhecer, de conversar com ele, que é uma referência não só em Belo Horizonte, mas para vocês todos aí do PV de Minas Gerais, o professor e vereador Luciano, e o Wagner, secretário de Meio Ambiente lá de Brumadinho. Eu quero, dessa forma, cumprimentar todos que estão participando, todos que são do PV, os que não são do PV, mas que são militantes e têm interesse nessa discussão e nessa causa. Esse momento, Oswander e todos, é um momento muito oportuno para um debate como esse, nesse momento, naquilo que nós chamaríamos de comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. No Brasil, sempre tivemos dificuldades para usar a palavra comemoração, mas agora, mais do que nunca, pelo momento histórico negativo que nós estamos vivendo no Brasil. E não é só na questão ambiental, ameaça a própria democracia, e essa ameaça à democracia já diz tudo, de todas as ameaças aos direitos individuais, coletivos, difusos, de tudo que nós estamos assistindo e vendo de um governo em um momento difícil da nossa história por conta da pandemia, por conta da conjuntura, de tudo que está acontecendo, e numa crise como essa, estarmos sem comando, sem governo, de um presidente que até hoje não governou um único dia sequer, estamos por conta da sorte, e a tragédia não poderia ser diferente, senão essa que nós estamos assistindo aí, com essa tragédia, com tantas mortes, com descaso geral. E isso também na área ambiental. E aí o debate é oportuno sobre o desmonte ambiental no Brasil, grave, e esse momento, e discutir com militantes do Partido Verde, em um momento que a sociedade brasileira precisa reagir, precisa se indignar, demonstrar sua indignação, ocupar as redes sociais, ocupar as ruas novamente, as entidades, os partidos políticos. Esse é o momento. O Brasil precisa, mais do que nunca, dos bons brasileiros. Os ruins, os que estão sendo levados aí como gado, esses estão se manifestando. Mas o lado bom do brasileiro, aqueles que compreendem, que têm muito compromisso com os princípios democráticos e com causas como ambiental, precisam mais do que nunca dar a sua contribuição. Eu estive segunda-feira participando de um debate, de uma discussão com 7 outros ministros do meio ambiente. E todos, nós ali estávamos numa convergência. E vejo, porque nós todos participamos da construção de uma política de meio ambiente, mas uma política de Estado, que vai para além de uma política de governo. Por isso que nós estamos juntos, apesar das diferenças ideológicas, partidárias, de concepção política, dos governos diferentes que todos nós estivemos ali representando, quando estivemos no Ministério do Meio Ambiente,
mas cada um ajudou a construir, pedra por pedra, isso que nós temos hoje. Uma política nacional de meio ambiente com todas as suas ramificações, com a sua estrutura nacional, com o CISNAMA, que nós procuramos fortalecer bastante. E eu que vim por último, eu vim para aperfeiçoar essa obra, né? Eu estava no acabamento da obra. É claro que é uma obra que não acaba nunca, porque a sociedade muda, os valores mudam, as demandas, as necessidades, as tecnologias são outras, mas o que nós fizemos e estávamos fazendo era, eu diria que, dando o último passo para estrangular as ações criminosas no Brasil, sobretudo em relação à Amazônia, mas também fomentando uma política nacional de comando e controle, o seu aperfeiçoamento para um controle nacional. Mas o que estamos vendo? A ruptura. Nós mudamos ministros, mudamos governo, mas havia uma continuidade. Agora não. Pela primeira vez, uma ruptura que traz a descontinuidade de muitos programas, de muitas políticas, de vários programas que estavam sendo construídos, alguns há várias décadas, com resultados importantes para o desenvolvimento sustentável do Brasil, todos foram perdidos, porque todos tiveram descontinuidade. Aliás, eu não sei se os senhores e as senhoras já tiveram a oportunidade de ouvir algum anúncio de alguma coisa que estava sendo construída pelo Ministério do Meio Ambiente. Aliás, não é só pelo Ministério do Meio Ambiente, pelos outros também, mas especialmente o Ministério do Meio Ambiente, que é o nosso tema aqui. Só descontinuidade, construção nenhuma. E isso é muito grave, as consequências são desastrosas para o Brasil, e não estou aqui só me atendo especificamente aos aspectos ambientais em relação à nossa biodiversidade, os prejuízos para a nossa rica biodiversidade fortemente atingida, para a imagem do Brasil em relação ao tema ambiental e climático, mas eu diria para os interesses econômicos do Brasil. O que, para complementar essa situação que nós estamos vivendo tão negativa, eu quero ilustrar para vocês de que, quando estávamos lá no Ministério do Meio Ambiente, o combate ao desmatamento era preciso mostrar muita força e autoridade, para além, inclusive, da nossa estrutura. Porque era preciso uma ação que desmotivasse, assustasse o crime organizado que se abate sobre a Amazônia, mas também sobre outros biomas do Brasil, e sobre o crime ambiental como um todo. Então, nós fazíamos isso com muita força, porque sabíamos que qualquer sinal de fragilidade, o desmatamento aumentaria, com todas as suas consequências advindas daí. Pois bem, esticávamos a corda, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, os funcionários do IBAMA numa ação heróica, muitas vezes custando a vida, poucos para dar conta de tanta coisa, quase que isolados ali, segurando, sustentando uma corda muito pesada. Agora, essa notícia de que autoridades do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA podem estar do outro lado da corda também, eu não tenho dúvidas de que isso trará uma repercussão negativa no aumento do desmatamento, que já é assustador, já é muito negativo, isso prejudica muito a imagem nacional e tende a aumentar agora com essas notícias muito ruins, muito negativas, da suspeição sobre as autoridades do meio ambiente. E isso já repercute, como já repercutia, o que foi construído ao longo dos anos, foi uma imagem muito forte do Brasil nas negociações internacionais. O Brasil sempre foi uma referência, sempre teve uma posição muito, muito importante, estratégica, uma liderança destacada nos fóruns internacionais. Na história da política ambiental mundial, o Brasil tem um espaço ali, na história ambiental como um todo, e especialmente climática. Agora, não, o Brasil está fortemente atingido, isso deve trazer consequências, e já está trazendo para a nossa economia. A China, que já vem há algum tempo dando sinais de um discurso muito forte na área ambiental, o interesse econômico de ocupar um espaço em um mercado novo que vem se modificando rapidamente, acompanhando agora o que está acontecendo também com os Estados Unidos, e o Brasil se isola de vez. E a China, quem diria a China, como estava falando, agora acaba de dar um sinal de que a compra de produtos da agropecuária brasileira, eles querem saber de que forma está sendo produzido.
se está sendo a um custo ambiental que comprometa a parceria com a China. Então, meus amigos, minhas amigas, eu estive lá no Ministério em 2018, estive de 2016 a 2018, estive inicialmente com o ministro Sarney Filho, que também é do Partido Verde. Eu ocupei lá a Secretaria Nacional de Articulação Institucional e Cidadania, depois Secretaria Executiva, estive 2 vezes como ministro interino e, por último, como ministro. E demos continuidade a um trabalho que foi de um impacto muito grande positivamente na questão ambiental, porque nós ampliamos, nesse período de menos de 3 anos, em 94 milhões de hectares, as áreas protegidas no Brasil. Isso corresponde a mais de 100% de tudo que já tinha sido criado em unidades de conservação federal. E num período muito difícil, vocês sabem, o governo Temer, numa conjuntura do pós-impeachment, desse cenário todo, e mesmo assim nós conseguimos fortalecer o Cisnama, fortalecer o CONAMA, demos um passo importante na consolidação do cadastro ambiental rural, 5 milhões de propriedades cadastradas, o maior banco de dados rural do mundo, nos permitindo fazer uso para uma série de outras ações e programas, inclusive de fiscalização, cruzando esse banco de dados com as imagens e dados de desmatamento e incêndio, que nos permitiu uma ação cirúrgica na ponta, na propriedade onde estava ocorrendo a ação e as imagens de desmatamento e queimado. Esse era um passo importante, associado ao Sinafloc. Nós lançamos sistema de rastreamento, de toda a cadeia da madeira, desestimulando esse comércio ilegal de madeira, que acaba dando origem ao desmatamento de florestas como a Amazônia. Nós convertemos as multas não pagas em o maior programa de revitalização de bacias hidrográficas, inclusive começando pelo Rio São Francisco, que vocês conhecem aí. As áreas marinhas protegidas, nós saltamos, amigo, de 1,5% para 26,3% do mar territorial brasileiro protegido. E, olha, por conta da redução do desmatamento da Amazônia e do Cerrado, além dos dados de áreas preservadas em propriedades particulares, nós reduzimos as emissões do Brasil, nesse período de menos de 3 anos, em 3,9 milhões de toneladas de CO2. Sabe o que isso representa? 1 ano das emissões totais da União Europeia, com 27 países. Isso colocou o Brasil numa situação de autoridade na negociação, de projeção internacional, num cenário internacional que clama muito por posturas, principalmente vindas do Brasil. Foram muitas as ações, eu poderia estar fazendo uma lista gigantesca do que nós fizemos lá, mas eu queria dizer tudo isso para informá-los de que, apesar dos avanços ambientais, da conjuntura política difícil que nós fizemos, em 2018, quando eu estava ministro, a agricultura brasileira estava batendo recorde. Ela cresceu do ano anterior, que já tinha sido um ano muito bom, em 7%. Foram quase em torno de 245 milhões de toneladas de grãos. Mas em todas as áreas da economia se avançou muito, mostrando que a agricultura, a atividade econômica, não pode e não precisa ser adversária do meio ambiente, ao contrário. Elas precisam andar juntas, isso é possível acontecer, e se for diferente, nós vamos assistir o que estamos assistindo agora. O governo federal acaba de fazer um alerta de emergência hídrica, a maior em 111 anos, em uma região, exatamente uma região produtora de alimentos. Isso deve atingir também a geração de energia no Brasil, e são consequências das mudanças climáticas, não há dúvida, mas também do desmatamento da Amazônia. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, que a inspiração de todos nós, e principalmente mobilizações como essa que vocês estão fazendo aí em Minas Gerais, e eu fico como membro do Partido Verde, eu estou desde 93 no Partido Verde, fiz uma trajetória aí no Parlamento, depois no Executivo, agora, por último, estava aqui no governo do Distrito Federal, mas eu pedi para sair, estou agora aí à disposição dos senhores, orgulhoso por estar participando desse evento. Bom, agora, então, a gente vai ouvir
nosso querido amigo Alisson Diego. Diego, está me ouvindo? Fala com você agora. Acho que o Diego está com problema no áudio, né? Vamos deixar... abriu. Diego, está ouvindo? Presidente, está me ouvindo bem aí? Agora sim. Está contigo a palavra, amigo. Tive um total, viu? Agora está bem aí? Sim. Boa noite, Lady Murphy total. Na hora H deu um pequeno probleminha aqui, mas isso acontece. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, presidente Vander, o companheiro, e a militância longa na área ambiental e tem na sua genética de nascimento uma cidade que produz gente muito boa para o Brasil, terra do ex-ministro Edson Duarte, a terra de João Gilberto, nosso talvez maior nome da música brasileira, reconhecido mundialmente, e também de Luiz Galvão, né? Essa figura importante dos novos baianos, da música brasileira, grande Juazeiro, na Bahia. Quero cumprimentar também, muito fraternalmente, ao amigo, irmão, companheiro Chiquinho de Assis, essa referência em meio ambiente, essa referência em condução legislativa, em políticas públicas. A amiga companheira da Mires Finali, vereadora da importante cidade de Conselheiro Lafayette, no coração das Minas Gerais, um dos grandes conhecedores na prefeitura, Luciano Solar, esse grande fraterno amigo, satisfação estar com você aqui, essa liderança solar no sul de Minas Gerais, aquele da Alfenas, e o professor Wagner Donato, Wagner, companheiro de muitas trincheiras. Você, bem breve, mas não poderia deixar de dar uma contribuição com uma ótica um pouco distinta. Eu queria dizer que é muito fácil falar de desmonte das políticas ambientais promovidas por esse desgoverno Bolsonaro, que é o pior governo da história desse país quando a gente analisa políticas públicas na área de meio ambiente, quando a gente analisa governança pública, quando a gente analisa instituições democráticas. Bater nesse governo é fácil. O diagnóstico é simples. Todos aqui sabemos disso. Mas, na verdade, eu queria contextualizar uma outra grande questão, um outro olhar. Diagnosticada, portanto, a crise, que não é apenas a crise de um governo, mas é a pior crise política, sobretudo na área ambiental, da história brasileira. Diagnosticado isso, a gente precisa partir para o segundo passo, o segundo momento, que é, e agora? Já que nós temos recordes de queimadas em uma década, 2020 foi um recorde, de acordo com o próprio INPE, estamos vivendo agora uma grave crise hídrica, é o menor nível de chuvas em 91 anos. Estamos vivendo crises graves agrárias, crises gravíssimas no campo, conflitos terríveis. O ex-ministro disse muito bem, tem uma falsa dicotomia que querem impor aos brasileiros entre agronegócio e meio ambiente. Isso é uma mentira, porque existe a agroecologia. Os milhões e milhões de brasileiros que trabalham no campo, eles também preservam e ajudam na conservação. Meus avós são exemplos disso, pequenos agricultores
aqui em Minas Gerais. Vivemos nessa situação de terrível crise, de terríveis embates. Mas e agora? Eu queria propor um olhar diferente. E se a gente pudesse ter um pouco de generosidade nesse olhar agora, seria importante, constatada a crise. O Leonardo Boff, num livro que eu recomendo a todos, que se chama Ecologia, Ciência e Espiritualidade, a transição do velho para o novo, ele diz: a crise deve ser vista não como uma antecipação de um fim trágico de nossa espécie, mas como a purificação necessária a uma integração da Terra com a humanidade. Seria a geossociedade. Estaríamos, então, face a um sol nascente e não a um sol poente. Eu percebo que, tanto à esquerda quanto à direita, existem movimentos importantes que têm se voltado para a questão ambiental. A esquerda tem nominado como ecossocialismo o seu olhar para o meio ambiente. A direita tem chamado de capitalismo de propósito um olhar também voltado para as questões ambientais. Eu lembro que isso não é recente. Se a gente vive uma crise do antropoceno hoje, a verdade é que a filosofia, por exemplo, nos ensina há mais de 2.500 anos que o homem é parte da natureza. Tales de Mileto, por exemplo, esse grande filósofo grego, o iniciático, o filósofo da filosofia, dizia que o cosmos é um. E Cícero, citando Tales, dizia: a água é a origem de todas as coisas e Deus é a inteligência que tudo faz da água. Não é nova a preocupação ambiental, nós sabemos disso, é mais antiga do que nós podemos imaginar. Mas é sempre bom relembrar os velhos sábios gregos, aqueles que possuem na sua gênese a verdadeira preocupação, não apenas com o ser humano, mas com o ser humano integrado. E, além dos gregos, há a sabedoria, a epistemologia indígena, os povos originários e tradicionais que sempre trouxeram essas preocupações. Os povos originários do Brasil, os povos originários da América, os povos originários do mundo inteiro, eles têm muito a nos ensinar, assim como os gregos, nessa relação com a natureza. Para citar mais um filósofo, Aristóteles, ele concebe a natureza como dotada de uma finalidade, de um telos, ela tem um propósito teleológico, e Aristóteles diz que o ser humano também é parte da natureza. Já partindo por uma fala de encerramento, porque aqui o tempo é curto, nunca é demais lembrar Leonardo Boff, que fala sobre essa dimensão múltipla que nós temos nas nossas relações com o meio ambiente, com a ecologia, compreendendo o meio ambiente como uma dessas interfaces. São 4 as relações, de acordo com Boff: a relação ambiental, a social, a mental e a integral. E a integral, é importante citar Papa Francisco, esse grande humanista que é um presente para os nossos tempos. Só poderia se chamar Francisco, esse Papa, que é o primeiro a escrever uma carta encíclica, a clamar a todos pela preocupação com a casa comum. A ecologia só faz sentido se for integral. Somos nós, como membros dessa grande família humana, que não apenas compreende os seres humanos, né? Essa grande família da Terra, essa grande família que é a geossociedade, uma família na qual nós todos somos irmãos com os animais, com a fauna, com a flora. É um chamado absolutamente importante, inovador, disruptivo. Que bênção é ter o Papa Francisco. Se nós temos esses tempos terrivelmente diagnosticados, nesses embates lastimáveis, nós temos um Papa Francisco que nos inspira. Nós temos a luta ambiental como nunca falada, mencionada na literatura, clamada aos 4 cantos. Essa crise é a oportunidade. Não abaixemos as armas do bem. Levantemo-nos com muita esperança. O mundo quer de nós, nesse momento, esperança. Não podemos nos desesperançarmos. É preciso lutar, e lutar muito. Quero encerrar aqui com o último tópico, que é o tópico sobre direitos da natureza. Até a área jurídica, meus amigos, minhas amigas, e aqui eu cumprimento a todos que também nos assistem, nos ouvem, nos veem, até a área jurídica tem se voltado muito ineditamente para as questões ambientais, para além de um artigo apenas na Constituição.
como é o caso da Constituição Brasileira de 88, que é uma grande Constituição, diga-se de passagem, mas várias outras constituições, ordenamentos jurídicos nacionais têm discutido os direitos da natureza. O Equador iniciou essa discussão com o chamado Sumac Kansai. Uma situação fundamental, porque a ecologia, na verdade, ela é compreendida como uma personalização. Que direito temos nós de minerarmos despropositadamente? Em nome de que derrubamos florestas para construirmos estradas e mais estradas? Temos direito a absolutamente impor à natureza, impor aos outros animais as nossas vontades humanas? Não parece ético, não é ético. E é diante de questões muito práticas. Nós não estamos apenas diante de questões que se colocam como transcendentes. Não. Nesse momento agora, o ex-ministro disse sobre unidades de conservação, uma das mais importantes unidades de conservação desse país, o Parque Nacional do Iguaçu, o segundo parque que mais recebe visitantes no Brasil, está passando por um momento gravíssimo. Existe um projeto de lei que quer, nesse momento, construir uma estrada cortando esse parque ao meio. Um crime contra a biodiversidade. Esse parque que tem conseguido, de uma maneira muito importante, a conservação da fauna. Lá, onças pintadas estão se reproduzindo, um projeto muito importante. Simplesmente se coloca uma estrada para atravessar e diminuir caminhos. Isso não pode, nós não podemos aceitar isso. E não é apenas fazendo discurso de internet que nós vamos barrar isso. Eu proponho todos nós aqui que nós façamos nossa parte, para além de escrevermos e debatermos e falarmos na internet, nosso papel deve ser um papel de engajamento diário. Esse engajamento pode se dar como? Nós aqui todos já estamos envolvidos de uma maneira ou outra num partido em nome da ecologia e da sustentabilidade. Todavia, não é necessária uma filiação partidária para isso, mas é importante o engajamento. Eu não acredito em ambientalismo sem engajamento político, ainda que não seja engajamento partidário, mas político sim. Então eu cito aqui, por exemplo, 5 tópicos importantes, e aqui encerro a minha curta fala. O voluntariado, através de vários programas de voluntariado, por exemplo, nos parques estaduais e parques nacionais, também parques municipais, voluntariado nas unidades de conservação. Um segundo ponto importante é a participação nas pastorais, para aqueles que são católicos. Tem a pastoral, por exemplo, da ecologia em várias dioceses. Essa pastoral está regulamentada, mas ainda que não seja a pastoral da ecologia, que seja a pastoral da terra, que sejam outras pastorais, onde se permita a discussão da ecologia. A igreja tem esse olhar, a igreja católica tem tido esse olhar muito generoso, graças à visão de Papa Francisco. Um outro ponto, o terceiro, é a participação nos conselhos de defesa do meio ambiente, os CODEMAs. Participe. Se você não conseguir ter um assento no CODEMA, vá como ouvinte, mas participe. Um quarto é a participação em associações. São várias associações de defesa do meio ambiente. Em Minas Gerais, nós temos várias associações. Basta fazer uma pesquisa simples pela internet e vai encontrar várias. E um quinto aqui, eu pensei isso aqui alguns minutos antes dessa fala, então é bem rápido mesmo, né? Deve haver mais de 20 outros instrumentos de participação, mas essa aqui é uma fala rápida. É a quinta militância digital. A gente pode e deve se engajar também nesses caminhos complexos, difíceis, mas necessário da disputa política, é uma arena de disputa política também, que é o meio digital. Então, a gente não pode se omitir. Não nos é permitido essa omissão nesse momento grave, né? Há uma importante fala de um dos grandes nomes da literatura ocidental, que é o Dante Alighieri, que diz que nos momentos de gravidade, a omissão nos custará o inferno, né? Então, nós não podemos nos omitir, né? A Bíblia também diz lá, né? Vem quente ou frio, né? Vem morno que eu te vomito. Então, é preciso engajamento, é preciso a defesa do meio ambiente, é preciso colocar na pauta as nossas vidas antes de ser pauta política. Eu desejo vida longa à discussão ambiental nesse país, que cada um de nós assuma nossa responsabilidade, para além de nós que estamos aqui debatendo, todos aqueles que nos veem, todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que porventura, estejam recebendo essa mensagem nesse momento. E, por fim, eu queria convidar a todos para darem uma olhada. Amanhã eu vou postar por
convite de um amigo, o outro grande parlamentar mineiro, o vereador Pedro Gama, de Itajubá, que me pediu dica de 10 livros sobre meio ambiente. Eu fiz uma lista um pouco mais prolongada, de 20 livros. Vou postar amanhã no meu Instagram, só buscar lá, Alisson Diego Batista, né, no Instagram. Vou postar 15 livros sobre sustentabilidade, ecologia e discussões importantes para o nosso tempo. Um abraço a todos, especialmente do Partido Verde, gente do Estado de Minas Gerais, do Partido Verde, esse partido aguerrido, importante, necessário para fazer esse debate sobre ecologia política em nosso país. Um grande abraço. Obrigado, Diego, pela sua contribuição, belas e sábias palavras. Era exatamente o que a gente esperava. E, nesse momento, por falar em Francisco, nós também temos o nosso Francisco muito especial, nosso querido militante, histórico, ex-vereador, hoje secretário de Meio Ambiente da cidade de Ouro Preto, nosso querido, amado e orgânico Chiquinho. Está contigo, meu irmão. Opa! Então, boa noite a todas e todos, né? Eu começo aqui saudando especialmente a nossa vereadora Damires Guerreira, que é a única representante das nossas mulheres verdes, mas com muito conteúdo e que simboliza um novo momento para o partido também, que a gente quer ter essa acolhida das mulheres e uma acolhida aberta, né? Sem esse discurso retrógrado, onde a extrema-direita, ao ver a palavra gênero, treme. A gente quer consolidar e valorizar. Nosso presidente, querido amigo Osvander, militante de história, militante de luta, que muito nos honra com esse convite. Ao nosso ministro Edson Duarte, que o nosso querido Alisson Diego já traçou a trajetória biográfica de origem, mas eu queria dar um saudoso abraço saindo aqui da nascente do Rio das Velhas e chegando ao São Francisco, onde também é da sua origem, né? A gente se fala também pelas bacias hidrográficas, e essa é uma das lutas do nosso partido. Saudar o Wagner Donato, a gente tem muito para conversar, vou citar Brumadinho aqui com toda certeza, né? E muito feliz de você estar à frente dessa secretaria. Ao querido Eduardo Tavares, que eu espero que logo, todos vocês, mas Eduardo, porque a gente falou disso, mas espero logo em Ouro Preto aqui. Também Luciano Solar, guerreiro de luta, que eu venho acompanhando aí pelas redes sociais, muito bom toda a sua militância, e meu dileto amigo, exemplo de governança municipal, Alisson Diego, que chegou a fazer o que todos nós devemos numa gestão verde, que é buscar o saneamento básico, e ele levou a 100% de saneamento na sua administração, na cidade que administrava, Itaguara. Então, dando essa boa noite a todos e todas, saúdo aqui os amigos verdes, a nossa militância, e começo aqui dizendo o seguinte: Ouro Preto, nosso tema da Semana do Meio Ambiente é comemoração ou reflexão. Vai muito dentro das falas que nos precederam, né? Se a gente pega o já batido, mas é sempre importante dizer, artigo da Constituição que trata do meio ambiente e que diz que todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e as futuras gerações, que é a nossa grande missão. E nós aqui, ministro Ed, somos mineiros, somos de Minas, mas a nossa alcunha nos traz o ofício da mineração. A mineração que é um gatilho para todo esse processo de desmonte do meio ambiente. Um desmonte que é inerente à política da extrema-direita. A causa ambiental desqualificada abraça sempre a direita abraça essa causa. Nós somos mal vistos, nós somos mal falados, nós somos discriminados
Qual de nós aqui não sentiu essa flechada da indignação da extrema-direita brasileira quando dissemos somos verdes, somos ecológicos, somos ambientais? Quando se fala que o Pantanal e a Amazônia agonizam pelo fogo e pelo extrativismo, Minas se torna refém cada vez mais de uma mineração irracional, gananciosa, opressora socialmente, economicamente, ambientalmente. Estamos vivendo um declínio sustentável. Bento Rodrigues e Brumadinho são exemplos extremos, mas o caos segue com as centenas de barragens que estão sobre as nossas cabeças e com o pouquíssimo número de fiscais que temos. Nessa mesma linha, a nossa beleza cênica se vê comprometida com a grande especulação imobiliária, que é uma ameaça aos nossos recursos naturais, ao nosso equilíbrio ecossistêmico e à nossa riqueza hídrica. O projeto de lei 3.729 de 2004, que já passou pela Câmara e agora está no Senado, corrobora com toda essa ameaça e com todo esse desmonte. E o que faremos nós verdes? É hora de uma militância total. É hora de uma militância que busque eco naqueles que podem conosco marchar, independente das cores partidárias. O verde é a nossa cor. Mas por que virar as costas para o vermelho? Por que virar as costas para o amarelo? Precisamos de união, precisamos de consciência, precisamos de transcender o processo do discurso, de deixar de pregar para convertidos e ir a campo, ir à base. Fazer o que o PT nos ensinou lá atrás, quando chegou à presidência da República, pela base. Entrar nos movimentos pastorais é fundamental. Entrar nos movimentos atingidos por barragem é fundamental. Entrar nos movimentos que contemplam o sem-teto, o sem-chão, é fundamental, porque todos esses também são oprimidos pelo desmonte ambiental. E a Constituição é a guarida de todos eles, cujo nós todos devemos defender, né? Eu queria dar um grito por Minas Gerais, porque quando se fala que o IBAMA e o ICMBio foram desestruturados e instrumentalizados, né, para interesses escusos, a mesma coisa acontece em Minas, com outras proporções. O IEF, FEAM, IGAM estão cada dia mais refém do sucateamento e de uma política neoliberal que fecha os olhos para o processo fiscalizatório e incentiva esse uso indeliberado das nossas riquezas naturais. Então, eu queria concluir dando eco à chamada do Alisson Diego, dando eco ao grande diagnóstico colocado pelo ministro Edson Duarte e conclamando que a nossa militância verde ela urge sair desse lugar de acomodação intelectual, de dizer que nós sabemos o que é SNUC, de nós sabemos o regramento ambiental. Nós precisamos chegar no coração do povo, porque é o povo que vai fazer a diferença. É o povo que elegeu o governo que aí está através de fake news. O que nós fizemos para combater? Nós não somos contra o desenvolvimento. Nós queremos um desenvolvimento sustentável, com uma grande premissa ambiental e com um grande olhar para o social. Minas, hoje, vive um momento de janelas, portas, porteiras abertas para o econômico, apenas. As boiadas estão passando em todos os lugares. E a nossa união, a nossa força, a nossa motivação e o nosso poder de transformação pedagógica nos lares e casas de cada um é que vai fazer a diferença. O desmonte existe, mas a nossa resistência também. Muito obrigado. Boa noite.
Obrigado, Chiquinho, por suas sábias palavras. Agora nós vamos ouvir nosso querido Eduardo Tavares, nosso querido Neneco. Boa noite a todos. Saldo na pessoa do Osvander a todos e na vereadora Damires, as mulheres do Partido Verde. Eu vou aproveitar a palavra do professor Alisson e do Chiquinho, que citaram, para começar a minha fala também. Desmonte ambiental no Brasil é parte da história. Não é da nossa história viver momentos ou assistir esses momentos, não foram partes da história que a gente projetou, que a gente quis. Quando escreveu-se a Carta da Terra, quando escreveu-se os princípios do Partido Verde. Então, o antropoceno ou o antropocentrismo é uma coisa mais recente. O homem, de um pouco tempo para cá, eu diria, eu poderia arriscar que de 1981, viu, ministro, quando nós fizemos a Política Nacional do Meio Ambiente, o homem começou a perceber, lá em 1970 também, com Brundtland, que a humanidade é superior às outras espécies da natureza. Aí foi um grande erro. As gestões das autoridades, e aí eu venho desde a Idade Média, elas foram realizadas voltadas para a urbanização e a mobilidade das pessoas, e traziam subliminarmente uma capacidade narrativa de culturas humanas anteriores que não eram idênticas. Existiam pessoas que eram melhores do que outras pessoas. E isso não é uma verdade. Não é uma verdade pura e simplesmente porque a nossa origem é a mesma. Devemos desconfiar quando chamamos o que vivemos de civilização. Nós estamos vivendo momentos involutivos, porque a ideologia do compartilhamento que se propaga entre nós, ela vai se esgotando e cada dia mais nos tornamos individualistas. Os avanços técnicos científicos que tanto assistimos, ultimamente, então, nós tivemos aulas, nós somos leigos, eu não vi ninguém dizer aqui que é médico ou que é pesquisador, mas os avanços técnicos científicos auxiliaram muito a desenvolver meios e as práticas de ganharmos produção muito mais em escala do que entendermos, na verdade, o que é uma sustentabilidade ambiental. E eu dou um exemplo, foi falado aqui. Veículos elétricos, eles não devem ser dados como exemplos de sustentabilidade. Trocar frotas de milhões de veículos a combustão fóssil por veículos elétricos, apesar da diminuição da emissão de CO2, não é uma solução. É um paliativo de uma solução insustentável planetária. As indústrias, até pelo poder e escala financeira, elas poderiam desenvolver projetos de hidrogênio, cuja poluição é zero, a emissão é zero. E isso, dentro desse espectro de que o ser humano hoje não sabe conviver com a natureza, isso vem acarretando a perda de espécies muito maior do que se esperava, do que naturalmente deveria acontecer. A vida é um ciclo. Existem predadores e predados.
mas eles são predados. Esse ciclo é um ciclo da natureza, e nós estamos interferindo nestes ciclos. Então, esse desmonte que nós estamos vendo ambiental, ele já proporcionou a nós, até agora, segundo algumas pesquisas, 1 milhão de espécies de animais e vegetais por ano nós estamos perdendo. Isso é o resultado de uma perturbação no sistema natural. E essa perturbação somos nós. Nós é que estamos perturbando este ciclo natural. Quando foi falado aqui, principalmente pelo ministro, sobre as áreas da Amazônia, as áreas protegidas da Amazônia, eu não vou falar do que está colocado no noticiário, mas eu gostaria de algumas respostas. A quem interessa o garimpo clandestino e o ouro que está sendo retirado das terras indígenas e das UCs na Amazônia? A quem interessa isso? Para onde vai esse ouro? Vai para o Banco Central? Ou ele está indo para o mercado internacional? Se nós sairmos do garimpo clandestino, e vamos entrar diretamente na matéria que está no noticiário, a supressão das madeiras nobres, nós estamos desmatando à torta e à direito, mas as madeiras nobres, elas são clandestinamente retiradas do país. Elas são suprimidas das terras indígenas e da Amazônia. A quem serve essas madeiras? A indústria nacional ou a indústria internacional? O Chiquinho elogiou o nosso prefeito Alisson. Antes de entrar no saneamento, está me ocorrendo aqui. Nós temos hoje menos de 12% de Mata Atlântica. É para onde, se continuarmos assim, a floresta amazônica também vai. Então, nós temos que prestar atenção, muita atenção, no que nós temos de Mata Atlântica. Porque a floresta amazônica, ela hoje tem um papel fundamental em questões climáticas e meteorológicas, que a Mata Atlântica já teve também. Então, é preciso chamar atenção a isso. E o saneamento, eu não sei se vocês sabem, eu fui ouvidor ambiental do Estado, e do meu lado, quer dizer, no prédio em que eu ficava, na seção ao lado da Ouvidoria Geral do Estado, nós tínhamos a agência de água. Então, pasmem os senhores, nós temos 100 no Brasil, 100 agências nacional e infranacionais. E dessas 100 agências infracionais, nós só temos 65% dos municípios brasileiros que são vinculados a elas. Como é que nós vamos falar de saneamento? A Ana, ainda no Ministério das Cidades, contemporâneo do nosso ministro, ela mostrou que 39% do esgoto produzido no Brasil não era coletado e nem tratado. 19% dos esgotos que eram coletados eram lançados in natura, nos corpos hídricos. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento nos mostra que 83% dos brasileiros possuíam acesso ao serviço de abastecimento de água. Eu estive recentemente num conjunto de invasões aqui, que chama Vale das Invasões, e fui lá
porque eu estava numa reunião onde tinham vários órgãos da prefeitura, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Pasmem os senhores. A discussão era se eles teriam ou não o direito da Copasa ligar a água. Nós estamos vivendo quase o auge da pandemia. Então, é uma população que não tem saneamento. Pode ter abastecimento de água no seu volume maior, mas Mas o saneamento não significa qualidade de vida. Sem ela, nós não vivemos. Mas, se nós misturarmos água e esgoto, nós também não vivemos. E esse Atlas, eles nos mostram que até 2035, naquela época era uma projeção que eles faziam, que nós precisaríamos de 200 bilhões de reais para tratarmos os esgotos e as estações de tratamento, de coletar os esgotos e de tratar os esgotos. Ao mesmo tempo, eu não sei como é a realidade de Taguara, não sei como está a realidade de Ouro Preto, mas nós tínhamos mais de 1.000 lixões. E o Estado de Minas Gerais, na gestão de meio ambiente do ex-ministro José Carlos Carvalho, lançou um programa de minas e lixões, dando oportunidade aos prefeitos daquela época de transformar os lixões em aterros controlados. É um avanço, mas nós sabemos que aterros controlados e lixões, a diferença é muito pouco. É melhor, mas é muito pouco. Nós temos que ter um tratamento correto dos nossos lixões, que também é saneamento. A realidade de mais de 10% dos domicílios da pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD contínua, que eu não sei se vai ser contínua, porque já vimos que o IBGE não vai ter continuidade na sua pesquisa decenal, ela aponta que muitas dessas residências falta água pelo menos uma vez por semana. Mas ela não se refere, é importante dizer isso, ela não se refere aos domicílios que não têm água, nem potável. Não tem água e muito menos a água potável. Então, nós não temos esses números corretos. E para entrar, assim, quase já ao final, eu diria aos senhores o seguinte: nessa moldura sem quadro que nós vivemos hoje, porque o que nós temos não é de se olhar, é de se ir contra, como diz o Chiquinho. Os vírus e as bactérias, os protozoários, eles proliferam, contaminam olhos, mãos, boca e nariz, a infecção aérea. Elas causam doenças. A água, ela leva a doença de um lugar para outro. Era o meu grande meio, o meu grande receio na época da transposição do São Francisco. As diarreias são causas dos maiores gastos do SUS. E, infelizmente, as diarreias são próprias das crianças, que vão brincar próximo aos cursos d'água. Além da diarreia, aí já vão os adultos, nós temos a hepatite A, a leptospirose, o dengue, o cólera, giardíase, lombrigas, cisticercose, esquistossomose e outras tantas doenças que vêm pela água. O Chiquinho falou que está aí na nascente do São Francisco. Eu bebo a água do Rio das Velhas. Eu bebo a água do Rio das Velhas. Só que a Copasa gasta uma fortuna para potabilizar essa água. Aí eu a trato de uma forma não muito adequada,
e a lanço novamente no Rio das Velhas. Santa Luzia vai colher dessa água e vai gastar mais tanto para poder limpar essa água. E outra coisa, nós estamos vivendo um período, além de um período ambiental, material, quer dizer, florestas, cerrado, agronegócio, nós estamos vivendo o Covid. E esses estudos apresentam que o Covid é capaz de sobreviver sobre a água 10 dias. Então, dá-se então para notar o tamanho da contaminação. Resta, como exemplo, a contaminação dos atletas de vela e de remo nos treinos das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ou seja, não é de hoje. Saneamento é uma necessidade que a Organização Mundial da Saúde demonstra que para cada $1 economizado ou gasto na saúde, se economiza $4 da saúde. $1 gasto, um só. E para concluir mesmo, aí sim, para terminar, nós relegamos até hoje o saneamento, a água limpa e a coleta de lixo, principalmente dos mais pobres. A superação da justiça social que o Chiquinho tanto falou, tantos outros falaram, dos movimentos sociais, a justiça social e a erradicação da pobreza e da fome evitariam os altos índices de mortalidade infantil, de adultos, pessoas produtivas, e evitaria os altos custos do sistema de saúde. E mais, contribuiríamos para a sustentabilidade ambiental do país. A nossa migração das populações rurais na busca de qualidade de ensino, tratamento de saúde, oportunidades de emprego e melhor condição de criação dos filhos e outros sonhos, que na verdade eram sonhos. Eles vinham visitar a cidade e achavam uma maravilha, não sabiam que era uma utopia do século XX. Essa turma vinha para cá e sobrecarregava as cidades. E ao abandonarem a área rural, eles deixaram espaço para os grandes negócios. Nós temos hoje uma produção de grãos extraordinária, mas também temos esse custo das fronteiras que foram abertas. Nós nos preocupávamos há mais tempo com o tamanho da nossa área do que da nossa escala de produção. Nós temos condições de plantar e produzir a mesma quantidade com qualidade de equipamentos, de tecnologia e de técnica. E nós temos pessoas que fazem isso. Nós evoluímos muito no conhecimento da ciência, mas infelizmente ainda não somos imortais. E principalmente devemos insistir, como foi falado, enquanto essa realidade persistir. No mínimo, que busquemos soluções sustentáveis para a Gaia. E para esclarecer um pouco esse desmonte ambiental, nós temos que colocar que o Brasil está assolado por pragas humanas, excesso de partidos políticos sem menor ideologia. Nós temos mais de 100 pedidos para abertura de partidos políticos no Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos uma grave desconfiança no caráter e na fidelidade aos princípios morais e éticos da política, política com P maiúsculo, política feita com interesse popular. Indiferença às minorias de toda classe, gênero e formação. O desinteresse na educação pelos gestores com mandatos. A educação é fundamental para uma nação. A corrupção da classe política e da classe empresarial em geral. Claro que tem exceções, mas em geral. E a desigualdade social e a de oportunidades, que são advindas disso tudo. Nós precisamos de pessoas que governam, não de servidores públicos e políticos de carreira, mas de cidadãos que estejam dispostos a administrar o nosso PIB corretamente. E nós temos essas pessoas no Partido Verde.
Por isso eu destaco sempre. Eu sempre fui Partido Verde, até mesmo antes de me filiar ao Partido Verde. Obrigado. Obrigado, Neneco. Obrigado pelas palavras. Pessoal, o que vai falar, eu queria pedir para concentrar na questão do tempo, porque a gente tem um tempo determinado para a transmissão. E, então, nesse momento, a gente vai ouvir nossa vereadora Damires. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, queria cumprimentar o Osvander, uma presença extremamente importante no momento verde em si, de grande resistência nesse contexto vivenciado, e que eu tenho uma satisfação imensa de poder acompanhar o trabalho e me inspirar no trabalho desenvolvido por diversas situações que o senhor demonstra para a gente. Cumprimento também o Edson Duarte, que explanou muito bem em relação a esse momento e contribui com diversas vezes, né, grandiosamente para o nosso país, nesse momento ambiental. Cumprimento também a Alisson Diego, que também nos trouxe uma explanação muito pontual e positiva na sua reflexão. Chiquinho de Assis, secretário de Meio Ambiente de Ouro Preto, cidade esta que eu tenho um apreço gigantesco, onde foi um berço também para mim. Eduardo Tavares, nesse contexto que nos traz sempre essa política ambiental, sendo secretário de Meio Ambiente em Belo Horizonte, meu colega Luciano Solar, vereador de Alfenas, Wagner Donato, também secretário de Meio Ambiente em Brumadinho, que sempre, né, se reforça a necessidade de um olhar atento para essa cidade que houve um triste acontecimento que até hoje nos afeta grandiosamente. E também queria cumprimentar nosso amigo Duander, que está aí nos auxiliando sempre, até para que esse momento pudesse acontecer. Inicialmente, né, na minha breve fala, eu acredito que nós estamos em mais um Dia Mundial do Meio Ambiente, que está sendo comemorado através de uma resistência e de um protesto. É um simbolismo da data mesmo e um convite a uma reflexão do papel do pensamento verde na sociedade, onde ganha mais destaque, infelizmente, dessa vez de forma negativa, diante do momento político do governo Bolsonaro. Momento político este que se escancara crescentes índices de desmatamento, garimpo, invasões de terras indígenas, quilombolas, bem como o baixo investimento em fiscalizações, com quedas drásticas, inclusive. Então, a gente pode observar que não se fala, em âmbito nacional, de políticas públicas em prol do meio ambiente. Tenho certeza que todos que estão nesse painel hoje faz uma política pública pontual em cada contexto de diversas cidades de Minas que nós podemos representar aqui, para realmente descaracterizar, tentar combater ainda mais esse momento vivenciado de maneira nacional. Nosso país, que é tão rico em sua biodiversidade, nós observarmos esse desmonte às nossas terras é extremamente entristecedor. E vou até além, digo, ser revoltante para aqueles que sabem a importância da preservação e da proteção do nosso meio ambiente. O contexto que vivenciamos é necessário e urgente termos do pensamento verde, que vai além até mesmo do partido que hoje nós representamos e representamos com muito orgulho. É um movimento social, é uma filosofia, um conjunto de valores que prega mudança para um estilo de vida mais sustentável. E o nosso amigo Alisson Diego brilhantemente citou Papa Francisco em sua fala, e eu reforço que certa vez observei o pontífice falando que a terra deve ser tratada com ternura, para não causar-lhe feridas.
E nós, em ato de resistência a esse desmonte vivenciado, precisamos progredir nossos discursos em atos pontuais para a preservação e progressão da sustentabilidade. E a minha fala realmente é muito breve nesse contexto, e até para finalizar ela diante do que hoje foi lembrada, essa representatividade feminina que trago hoje, né? Representando as mulheres verdes, e um contexto até que eu agradeço por ter sido lembrada pelo ilustríssimo Osvander Valadão. A gente menciona sempre sobre a Mãe Terra, né? A divindade máxima dos povos indígenas como um todo, cita essa força, essa fertilidade da mãe, o feminino como um todo. E o feminino, ele é de fato uma necessidade de ser resistência diária na sociedade. A mulher e sua força sempre precisa de estar nessa energia. Então, eu faço uma reflexão e um convite para todos nós, para que tenhamos a energia, a força, essa resistência de cuidado, de preservação dessa terra, que diante da conjuntura difícil do atual governo, nós sejamos e façamos ecoar as vozes coletivas e diversas dos verdes, que aqui prontamente nós temos todos esses representantes de maneira muito veemente em suas falas, que nós podemos observar a preocupação com o momento que vivenciamos, que tenhamos de fato essa força e que sejamos para além das redes sociais, conforme já foi mencionado aqui, que cada um em sua desenvoltura em si, né, na sua cidade e no nosso estado, bem como no nosso país, sejamos essas forças coletivas para ecoarmos essa resistência diante do governo que atualmente assola e desmonta o nosso meio ambiente em nosso país. E agradeço a oportunidade de estarmos aqui debatendo sobre um assunto tão importante nesse momento e nessa semana vivenciada pelo meio ambiente mundialmente. Obrigado pelas palavras, vereadora Damires. Nós é que agradecemos a sua intervenção, a sua participação. Volto a dizer, você faz um mandato belíssimo e que nos enche de orgulho, não é? Convido as pessoas que estão nos assistindo a acompanhar as redes sociais da vereadora Damires, que desenvolve um trabalho dentro dos movimentos sociais fantástico e, com toda certeza, tão jovem, e não tenho dúvida nenhuma de que vai voar e vai voar alto. Anotem aí. Pessoal, então agora nós vamos ouvir o nosso amigo Luciano Solar, professor e vereador do Partido Verde da cidade de Alfenas. Boa noite, pessoal, tudo bom? Queria cumprimentar aqui cada um de vocês, agradecer a oportunidade de estar aqui presente, compartilhando dessa mesa, né, com pessoas tão ilustres. É um grande prazer. Mas vamos direto, né, porque o tempo é curto e eu preparei uma fala aqui, não quero passar do tempo. Bem, vou me apresentar rapidamente, então. Eu sou o vereador mais jovem na cidade de Alfenas, que é uma cidade importante no sul de Minas, porque é uma cidade estratégica, porque possui universidades, e faz parte desse circuito de universidades do sul de Minas. Eu sou membro também do Centro Interdisciplinar de Estudos para o Desconhecido, o ICU, que é um instituto internacional. Sou membro também do Gaia Education, que tem parceria com a ONU, ligadas à questão da sustentabilidade e do meio ambiente, né? E sou membro do Partido Verde com muito orgulho. É o único partido que eu me sinto à vontade de estar, senão não estaria participando da política. Então, aqui em Alfenas, a gente quer que o PV seja PV de verdade, que a gente realmente trabalhe pelas políticas públicas em meio ambiente. Bem, indo direto ao ponto, né, eu vim para trazer soluções. Eu compartilho da indignação e de todo esse processo, né, contra todo esse processo do desmonte ambiental. Acompanhei a fala do ex-ministro aí, muito importante, ligada a toda a trajetória, a toda a história da estruturação dos nossos órgãos de controle, dos nossos órgãos de fiscalização. E a gente não pode permitir que esses órgãos sejam desmontados.
mas eu venho também trazer algumas outras temáticas. Bem, hoje nós temos um dado muito importante, que o Brasil, o que sustenta a balança comercial brasileira, é mineração, petróleo e o agronegócio. Então, eles não podem ser encarados como inimigos, até porque são eles que pagam as contas desse país nesse momento. No entanto, é uma faca de dois gumes. Nós temos, então, eles pagando essas contas, mas, ao mesmo tempo, nós temos um grande problema ambiental gerado por essas matrizes econômicas. E nós precisamos, então, de soluções para que essas ações, para que esses veículos de economia não sejam mais, no futuro, os nossos carros-chefes. Nós precisamos, então, de substituir essas matrizes econômicas por outras. Isso é um processo transitório que nós precisamos fazer. E eu acredito muito no nosso potencial de realizar essa transição para uma economia verde. Dentro disso, nós temos o conceito do Green New Deal. New Deal foi um movimento, pós-crise de 29, desencadeado pelo Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos naquela época, para o desenvolvimento. Então, o Estado investiu em desenvolvimento estratégico. E naquela época, o desenvolvimento estratégico era um. Hoje ele é outro. O desenvolvimento estratégico hoje é na área de sustentabilidade. E o Green New Deal, então, é uma estratégia do Estado fomentar pesquisa e investimento em novas matrizes econômicas. E eu separei aqui algumas matrizes econômicas que o Brasil poderia estar explorando nesse sentido. Como, por exemplo, o Brasil poderia ter hoje o maior parque de energias renováveis do planeta. Nós temos um potencial para a geração de energias renováveis que talvez nenhum outro país do mundo tenha. E nós temos isso nas nossas mãos, mas o que falta? Vontade política, investimento em infraestrutura e investimento principalmente em pesquisa. Então, nós precisamos que o Estado, o BNDES, as políticas públicas, se voltem para esse investimento. O povo brasileiro é muito criativo, muito inteligente, muito trabalhador, e se tiver investimento nessas áreas, nós conseguimos. Na UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, que é uma universidade muito interessante, criada aí no governo do PT, lá nós temos a primeira universidade de energias renováveis do Brasil. E, infelizmente, isso ainda não se replicou mais, e nós poderíamos ter isso mais replicado no país. Eu acredito que isso será um grande salto. Outra coisa que nós poderíamos estar explorando seria a indústria de química fina. Quando nós liberamos o desmatamento na Amazônia para criar gado, para criar soja, cultivar soja, que alimenta o gado, nós estamos aí ceifando o nosso futuro por uma economia imediatista, de curto prazo, que não leva a lugar nenhum, a não ser o enriquecimento de alguns poucos, que inclusive já são muito ricos, E isso não dá futuro para a nossa nação, e a gente está roubando o futuro das gerações vindouras. Então, nós temos que pensar intergeracionalmente, e isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. A indústria de química fina hoje no Brasil, ela já corresponde a 27% do lucro em química, na área da química. E nós temos os principais compostos a serem explorados na floresta amazônica, no Pantanal, na Mata Atlântica, compostos que podem servir à indústria farmacêutica, à indústria alimentícia, até mesmo na criação de novos defensivos agrícolas menos agressivos. Então, nós temos um potencial gigantesco na floresta para manusear a floresta, manejar a floresta de forma sustentável e correta, sem agredir os povos originários, sem agredir aqueles povos que já vivem da extração da floresta, porque são produtos de valor agregado. E hoje nós investimos num desmatamento gigantesco, ceifando aí as vidas das comunidades tradicionais, ceifando o futuro das nossas futuras gerações. Por quê? Para gerar uma economia de curto prazo que aumente um pouquinho o nosso PIB. Mas isso não é sustentável, não tem futuro. Então, nós temos esse potencial de gerar a indústria de química fina no Brasil, mas para isso é necessário investimento em tecnologia. E também nós temos o potencial de investir no maior parque de energias renováveis do planeta. Isso só o Brasil tem. E nós temos, inclusive, uma grande possibilidade, uma grande oportunidade. Nós temos, nesse momento da história do Brasil, a maior população de trabalhadores ativa da história do nosso país. E isso vai mudar em pouco tempo. A nossa pirâmide etária está se transformando e nós estamos no ápice do trabalho e nós não temos trabalho.
né? E nós não queremos só trabalho de subsistência, nós queremos trabalho com valor agregado. Então, por isso é importante investir em ciência, em inovação, né? Eu sei que cada um aqui traz uma tônica de toda essa amplitude que é a sustentabilidade, o Partido Verde, e eu trouxe aqui a minha contribuição, principalmente nessa área econômica, porque nós precisamos gerar emprego e renda. Esse é um grande debate, né? Como vocês outros aqui já colocaram, nós não somos inimigos do desenvolvimento. O que nós estamos pregando para o Brasil é um desenvolvimento responsável, sustentável, para que a gente não tenha, mais uma vez, um voo de galinha, né, como se coloca nas expressões mais populares. Nós precisamos de um voo de águia. E o Brasil tem total... Águia não, né? Vamos colocar o carcará, que é mais nacional. E nós temos, então, aí essa oportunidade. E eu estou na política por isso, acredito no Partido Verde, acredito em cada um aqui que falou e que ainda vai falar. Eu estou aqui para contribuir, né? O meu mandato está à disposição para que a gente possa contribuir com esse desenvolvimento nacional que vai acontecer. Eu tenho total convicção disso, eu acredito muito no nosso país e no nosso povo. E é isso, um fraterno abraço a todos vocês, muito obrigado aí pelo momento de fala. Obrigado, Luciano. A gente que agradece, vereador jovem, que também faz um trabalho brilhante. No sul de Minas, inclusive, Luciano é uma pessoa, é um quadro importante e que está organizando o partido na região do sul de Minas, e de forma brilhante. Obrigado, meu querido. Então, agora a gente vai ouvir o nosso grande quadro, professor Wagner Donato, ex-secretário de Meio Ambiente da cidade de Contagem, e agora com esse grande desafio e já colhendo bons frutos como secretário de Meio Ambiente da cidade de Brumadinho. Boa noite a todos, né? Eu quero saudar a todos aqueles que estão nos assistindo. Cumprimento muito carinhoso ao nosso presidente, Osvander Valadão, companheiro Chiquinho, Luciano, o Eduardo, Leleco, Diego, e fico imensamente feliz em ver duas lideranças jovens, a vereadora Damires e o vereador Luciano, que demonstraram, né, ter essa essência verde na sua militância, e nós que já somos da velha guarda ficamos orgulhosos e felizes com as falas, os depoimentos de vocês, né? Quero fazer uma saudação toda especial ao nosso ministro Edson Duarte, e eu vou ajudar o Osvander aí na mediação, serei breve, eu sei que o nosso tempo está apertado, mas tem algumas considerações aqui que são importantes a gente fazer o apontamento. O Diego, na sua fala, ele chamou a atenção para a necessidade do ambientalismo com a militância política. O Chiquinho deu uma complementada no que o Diego falou e disse da necessidade de nós estarmos juntos com os movimentos sociais, principalmente aqueles que têm sido vítimas dessa grande devastação que não está acontecendo só na floresta amazônica, na Mata Atlântica, no Pantanal, enfim. É uma devastação das políticas públicas capitaneada por esse desgoverno federal. Então, é importantíssimo que nós estejamos juntos com a sociedade civil organizada, e o momento é propício para que a gente se aproxime e qualifique essa discussão. O Eduardo, brilhantemente, né, Leleco, ele mostrou a necessidade da gente ter a preocupação com a tecnicidade, né, com um estudo mais aprofundado de questões ambientais que estão diretamente ligadas ao dia a dia do cidadão e daquele cidadão que está no município, né? Daí a importância de eu relembrar aqui que uma das primeiras ações desse desgoverno e desse ministro investigado, e aí o ministro Edson Duarte vai se lembrar,
E em 2018, lá na sede do IBAMA, nós tivemos uma importante reunião do CONAMA, o ministro esteve presente nessa reunião, onde foram discutidos vários temas relevantes para os municípios, e na gestão do ministro Edson Duarte, o fortalecimento dos municípios era uma constante. Eu, como um dos dirigentes nacionais da ANAMA, Associação Nacional dos Gestores Municipais de Meio Ambiente, pude participar de encontros no IBAMA, no Ministério do Meio Ambiente, através das câmaras técnicas do CONAMA e das discussões que eram feitas em plenário, em que sempre estava presente a necessidade, era sempre discutida a necessidade do fortalecimento das gestões municipais. E o ministro Edson era um entusiasta dessa ação de fortalecimento dos municípios. A vereadora Damires, ela citou aí a tragédia de Brumadinho e falou da necessidade da gente ter um respeito muito especial com a Mãe Terra. E o que eu quero dizer? Eu estive à frente da Secretaria de Meio Ambiente de Contagem, que é uma cidade industrial, uma cidade com aproximadamente 700 mil habitantes e com vários problemas ambientais, né? Principalmente a emissão de gases por causa do trânsito, por causa das indústrias. E aí nós conseguimos, através do fortalecimento da gestão pública, que foi o aumento do número de técnicos para as vistorias dos licenciamentos, o aumento da fiscalização, a modernização de toda a estrutura da secretaria, com equipamentos modernos, e a capacitação, principalmente, dos servidores de carreira. E aí a gente conseguiu aliar o interesse econômico, uma cidade do tamanho de Contagem, ela precisa gerar renda, ela precisa gerar emprego, ela precisa fazer as políticas públicas necessárias para o atendimento correto da população que vive no município, né, política local, mas isso foi feito de forma responsável. E aí nós fomos muito rigorosos em todos os processos de licenciamento, na cobrança de condicionantes, de compensações ambientais, e com o fortalecimento da fiscalização, a gente conseguiu avançar muito, estabelecendo um diálogo sério, responsável, austero com o setor produtivo e envolvendo, principalmente através do Conselho Municipal de Meio Ambiente, e aí nós contamos com uma ajuda muito grande da ANAMA, que capacitou conselheiros, sabe? E que nos deu um suporte para fazer essa melhoria na gestão. E agora é o que nós estamos buscando fazer à frente da Secretaria de Meio Ambiente lá de Brumadinho. E estamos contando com um apoio muito grande do nosso prefeito lá, o Neném da ASA, que é do nosso partido e que nos orgulha muito a gestão que ele vem fazendo. A grande discussão do momento, no nosso município, lá em Brumadinho, tem sido o acordo que foi feito com a Vale em virtude da catástrofe que foi o rompimento da barragem. E aí fica todo mundo discutindo valores. É um acordo bilionário que envolveu o governo do Estado, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. O município participou muito pouco. Não é porque não quis participar, não. É porque nessas discussões maiores, a tendência é sempre deixar os municípios de lado. E Brumadinho foi onde aconteceu a tragédia. Foi a população de Brumadinho a mais atingida, com perda de vidas, com um caos que se estabeleceu na cidade, principalmente nos dias posteriores ao acontecido, e isso impactou também o sentimento de pertencimento, a autoestima, sem falar nos problemas psicológicos de várias famílias que perderam entes queridos e que tiveram que conviver com um problema sério
de ninguém saber o que aconteceria na cidade a partir daquele momento. Agora, não adianta também a gente ficar só culpando a mineração. Nós estamos lá em Brumadinho e, além da questão minerária, e o Chiquinho sabe bem disso, a vereadora Damires também, e acredito que todos os companheiros aí do Partido Verde sabem que a nossa região, além do minério, tem muitos outros valores que precisam ser considerados. Nós temos ali uma biodiversidade em toda a região que ela é importante, não só na discussão da preservação ambiental, mas a pesquisa científica, sabe? A parceria dos municípios com as universidades, ela é fundamental nesse momento. E aí nós temos no complexo da Serra, da Serra do Rola Moça, Serra da Calçada, Serra da Moeda, as unidades de conservação que estão ali, tem preço. Nós temos ali um dos maiores aquíferos do planeta, tem preço. Nós temos algumas ruínas, nós temos ali algumas fazendas antigas, nós temos um forte do final do século XVII, tem um valor arqueológico, um valor histórico, tem um valor cultural, isso tem preço. Então, nós precisamos fazer essa discussão também. E precisamos mudar as práticas. A mineração vai continuar, mas vai continuar de que forma? De que maneira? E o município está se capacitando, está se modernizando. Nós estamos fazendo lá a capacitação de todos os servidores da Secretaria de Meio Ambiente. Estamos também modernizando, buscando o que há de melhor em termos de tecnologia para sistematizar todos os processos, desde os requerimentos, passando pelos processos, pela liberação das licenças, mas a cobrança das compensações, das condicionantes e uma fiscalização efetiva. Mineração, a prerrogativa de licenciar é da União. O Estado tem a delegação de competência e licencia, mas tem a competência e tem a estrutura para fiscalizar? Não tem. E quando o município vai fiscalizar, ele é tolhido de alguma forma, porque ele não tem a competência para licenciar a mineração. Mas nós vamos cobrar aquilo que é competência originária do município. Tudo aquilo que diz respeito à política local, nós já estamos cobrando e vamos aumentar essa cobrança. E como que nós vamos fazer isso? Através de uma parceria com a sociedade civil. A gestão séria, responsável, que investe em capacitação, em modernização. Mas precisamos também, e aí a fala do Chiquinho foi muito feliz, nós precisamos dialogar com os movimentos organizados da sociedade civil, principalmente aqueles que estão sendo vítimas da mineração e de outras práticas produtivas que causam a degradação. Então, é neste sentido que eu queria chamar a atenção. O CONAMA, ele, através das entidades não governamentais que participavam do Conselho, fazia essa interlocução com os municípios, dava a oportunidade para que os representantes dos municípios, e eu participei de várias sessões do CONAMA como representante da ANAMA, que a gente pudesse levar a palavra dos gestores locais. E uma das primeiras ações desse desgoverno foi desmontar o CONAMA e banir as entidades não governamentais do Conselho. O ministro Edson falou do desmonte do comando do controle, a gente está vendo o que está acontecendo aí no IBAMA, né? A fiscalização do IBAMA praticamente não pode mais atuar, o presidente foi afastado e o ministro está sendo investigado. Não precisa falar mais nada. Mas nós estamos empenhados em abrir o diálogo com os municípios de toda a região de mineração no nosso estado. Né? O Partido Verde tem a obrigação de ser protagonista nessa grande mobilização.
e nós estamos fazendo isso de uma forma muito responsável e criteriosa em Brumadinho. Queremos estender o diálogo, queremos aumentar o diálogo com os municípios vizinhos, e é essa mensagem que eu queria deixar aqui nesse momento. Agradeço imensamente pelo o convite e fico imensamente feliz em poder participar de um debate de tão alto nível e com lideranças tão representativas do Partido Verde. Um grande abraço a todos. Obrigado, professor Wagner. Professor Wagner, que é para nós um patrimônio, já tem a plaquinha, né? Tanto tempo junto aí nessa militância. Muito obrigado aí pela sua experiência e por tudo que você vem colaborando com o partido em todos os aspectos ao longo desses anos todos, né? Eu quero aqui cumprimentar o nosso deputado estadual, Glaicon Franco, que está conectado aqui, está acompanhando a nossa transmissão também. Um grande abraço, deputado. Obrigado. E agora, já caminhando para o encerramento, eu queria sugerir, a dinâmica não foi muito bem pré-estabelecida, mas eu acho que diante de tantas opiniões, e o nosso ministro acabou falando primeiro, eu acho que ele deve ter ticado ali, naquele papel que eu estou vendo ele escrever sem parar, questões anotadas para ele poder fazer um repasse dentro das opiniões e, de repente, encerrar esse debate, e, na sequência, eu faço as considerações finais. Pode ser, ministro? Sim, que honra. Deputado, eu estou aqui maravilhado com tudo que eu ouvi. Esse partido está muito bem representado aí por esses nomes que falaram aí, e nos trouxeram reflexões muito profundas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que vai para além das análises de conjuntura, como foi dito aí. É uma crise existencial que nós estamos vivendo, de mudanças profundas, e não é só no Brasil, é em todo o mundo. Nós moldamos esse mundo, esse planeta e a natureza ao nosso bel prazer, ao atendimento das nossas necessidades, e agora nós estamos vendo o planeta com suas mudanças, com as consequências da mudança climática nos moldando agora e moldando as nossas vidas. O Alisson nos deu uma aula aí, ele falava do Leonardo Boff, e esse livro aqui de sustentabilidade, ele diz uma coisa muito interessante que eu acho que cai muito para muito do que foi dito aí, de que hoje precisamos de imaginação para projetar não apenas um outro mundo possível, mas um outro mundo necessário. Eu acho que essa é a reflexão que nós devemos tirar daqui, de que nós fazemos política, nós militamos, nós atuamos nas entidades, nos movimentos, nas nossas atividades profissionais, mas mais do que nunca, e mais do que tudo isso, a nossa reflexão existencial do nosso papel para com uma nova sociedade, um novo mundo, um mundo muito melhor do que esse que nós estamos vendo hoje. Eles passarão, eu passarinho. Agora, vocês, na última fala, estavam falando, eu estava ouvindo aqui um fundo musical de panelas por conta da fala aí do presidente da República, nesse momento, em cadeia de rádio e TV. Mas tudo isso, eu diria, apesar da tragédia, isso passará. E nós devemos aproveitar esse momento para refletirmos sobre os nossos papéis e tudo aquilo que nós poderemos contribuir. O Partido Verde é uma luz nesse cenário aí de isolação, tanto no cenário político, do que nós estamos vivendo na política brasileira, nos partidos políticos, mas também na sociedade como um todo, como resultado dessa cultura que nós temos. Então, um grande abraço, prazer, muito obrigado pelo convite, estarei aqui à disposição, mas obrigado pelas aulas que eu ouvi aqui hoje. Obrigado, Edson, querido amigo. Nós que agradecemos a sua participação, né? O belo quadro que você é e representa tão bem o partido em tantas esferas como já o fez. Eu também tiquei algumas coisas e anotei algumas falas, pegando aqui falas do Diego, falas do Chiquinho, e eu quero concordar
porque o Partido Verde nasceu na década de 80 com um pensamento na criação de um partido de quadros, e fez isso muito bem. Grandes quadros, né? Formou-se grandes quadros, quadros esses que nos honram até hoje com seus legados, né? Alguns ainda ativos no partido, outros fora do partido, outros já desencarnados, como Alfredo Sirquis, ao qual rendo minhas homenagens. E eu acho que chegou um momento, aliás, esse momento já urge, né, há muito tempo. O partido já teve, inclusive, resultados eleitorais importantes, com números mais expressivos do que temos hoje. Porque o partido foi a campo. O partido, eu posso citar 2006 e 2010 como o melhor momento do partido, né? Onde nós conseguimos levar a nossa temática, a nossa principal agenda, os nossos temas prioritários, e isso obtivemos êxito. Nesse momento, Edson Duarte era o nosso líder de bancada, né? Me lembro perfeitamente. E agora, por mais que essa questão da pandemia e essa questão da comunicação remota é uma coisa que veio para ficar, eu acho que para o Partido Verde não tem um momento mais propício para a gente ganhar campo dentro da sociedade organizada, sabe? Dentro de todos os setores da sociedade, até do terceiro setor. Nós precisamos, nesse momento, ganhar força com os movimentos democráticos, porque o que está em curso é um projeto atrasado, é um projeto genocida, ultraconservador, que nos joga numa condição de ter que somar forças, independente das colorações, assim como disse o nosso querido Chiquinho, independente da coloração partidária. O que nós precisamos somar força nesse momento é com as forças democráticas. Eu acho que nós temos uma bola, por analogia, levantada por dia por esse governo que ataca a nossa principal agenda. Isso é feito diariamente e eu acho que a gente precisa se envolver de forma mais direta, contestar de forma mais efetiva e nos organizar de forma mais produtiva do ponto de vista político e geopolítico. Então, eu acho que esse é o caminho. Minas Gerais, por exemplo, a gente está bem organizado nesse sentido, Edson. Nós temos aqui várias regionais do Estado preparada já para a eleição de 2022, também organizada e pensada de forma política e programática. Então, nós temos aqui a associação, como você disse no início, porque é impossível desassociar agora o pragmatismo eleitoral com a questão programática, uma vez que a gente luta de maneira difícil contra essa famigerada cláusula de barreira, que veio para atingir e ferir de morte os partidos ideológicos, nós não temos dúvida disso. Portanto, nós temos hoje uma função difícil, entretanto, no Estado a gente está preparado para isso. Os nossos números hoje são... Nós temos 18 prefeitos, nós temos 28 vice-prefeitos, 289 vereadores, 6 deputados estaduais. Mas o que me alegra muito com esses números, eu não tenho aqui ao certo agora, mas nós temos mais de 60 vereadores eleitos jovens, atentos, com fome, com sede de fazer, de produzir, a exemplo aqui dos nossos vereadores Luciano e Damires, que, de fato, nos enchem de orgulho. Então, assim, nós temos que somar força, de fato, às forças democráticas desse país, ganhar campo, entrar na sociedade, entrar, sim, nas pastorais, entrar na associação de bairro, entrar em todos os movimentos, nos sindicatos, e trazer esse debate ambiental, ecológico, sustentável, porque ele se associa a todos os outros. Não se vive sem esse tema, porque ele é transversal e ele tem, obrigatoriamente, de se encaixar em todos os outros. E, fazendo essa consideração, eu quero, mais uma vez, agradecer a todos
os nossos participantes, nossos militantes, os internautas que interagiram aqui com a gente ao longo dessa nossa apresentação, desse nosso debate, e dizer que a gente está atento, novos eventos virão, novas propostas vão surgir, fruto desse trabalho, fruto desse debate, e que ele não pode parar, ele está só iniciando. Então, boa noite a todos, agradeço de coração e vamos clorofilar Minas Gerais e o Brasil. Um abraço a todos. Um abraço, valeu.